Amados, a paz de Cristo, tudo bem? Eu quero compartilhar um texto que para mim talvez seja o principal texto da palavra de Deus. Na minha opinião, é um divisor de águas, literalmente falando, e que se você refletir nesse texto e levar a sério as coisas que lá estão escritas, a tua vida vai dar um salto muito grande. Então eu já peço a você, tenha paciência, não adianta o vídeo, não pula o vídeo e, se possível, não vai te custar nada. Dá um joinha, comenta um amém, faz qualquer interação para que o algoritmo do canal ele possa entregar para mais pessoas, tá bom? Então, fica comigo até o final do canal de Pedro para você. Vamos lá. Pois bem, lá no livro de João, no capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 11, vai falar do primeiro milagre de Cristo, primeiro milagre de Jesus, tá bom? Pois bem, e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Olha que legal. Ela falou para o filho, não tem vinho. Jesus não tinha feito milagre nenhum até o momento. Não se havia Pix na época. Então, ela simplesmente olhou a necessidade e foi atrás do recurso. Então, Jesus respondeu a ela e disse, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Jesus é o Deus que sonda os corações. E naquele momento, ele já sondava o coração da própria mãe. E naquele momento, ele já se transformava no Cristo. E naquele momento, ele já dizia para ela, olha, mulher, ele não chamou ela de mãe. Então, naquele momento, ele já não estava falando mais como filho, estava falando como Deus. E ele olha para ela e diz, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Todas as vezes que Jesus Cristo fala que não era chegada a hora dele, tá? Para que vocês entendam, biblicamente falando, ele estava falando literalmente não da hora dele se manifestar como Cristo, mas da hora da sua morte. Porque tinha um momento certo para todas as coisas. Né? Tinha uma ordem de todas as coisas, tinha um processo. Ele tinha 30 anos, ele fez a sua primeira aparição com 0 anos, 8 dias, 0 anos, 8 dias, 12 anos e depois com 30 anos. E a morte dele aconteceria aos 33 anos. Então, quando ele fala não é chegada a minha hora, é porque não era hora de morrer. Então, ele não podia, ele tinha que tomar um certo cuidado naquele momento. Né? Então, ele fala, não, mulher, não é chegada a minha hora. Ele já tinha falado isso ele falou isso mais para frente numa outra ocasião para os seus irmãos e a sua mãe também. De repente, a mãe dele, de repente, Maria, vamos falar assim, ela parou de falar com ele e falou com o pessoal que trabalhava ali nos serviços do casamento, nas bodas de casamento. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Olha como a coisa mudou. Primeiro, ela foi falar com ele para que ele tomasse uma providência. Depois ela foi lá e pediu para que as pessoas fossem servir a ele para que ele tomasse uma providência. E já vai a primeira dica e eu já começo a pregar agora. Jesus Cristo, ele nunca vai fazer nada enquanto você não se colocar na condição de servo. Deus, ele não trabalha para ninguém, nós trabalhamos para ele. Ele não é nosso servo. Nós somos servos dele. Então, não adianta nós ficarmos toda hora recorrendo a ele. Nós temos que dar um passo para que ele dê 2 para nós. Nós temos que estender a mão, fazer alguma coisa para que ele faça outra para nós. Biblicamente falando, nada aconteceu na Bíblia de graça. Todo mundo teve que pagar um preço. Ah, mas a salvação não veio da graça? Da graça de Deus para conosco. Não da tua graça, porque você não é merecedor de nada e nem eu. Tá? Então, a partir do momento que ela falou para os servos servirem a ele, o que ela fez nesse exato momento? 2 ações. Número 1, ela se colocou como serva e não mais como mãe. 2 ações. Número 2, né? Ela começou a pregar, falou, olha, serve a Jesus que você vai ver que a coisa vai mudar na tua vida. Serve a Jesus que você vai ver que a coisa vai mudar na tua vida. Serve a Jesus que você vai ver que a coisa vai mudar na tua vida. Serve a Jesus que você vai ver transformação, mudança e milagre na vida de todo mundo que está aqui. Então, serve a Ele que vocês vão ver como a coisa vai mudar. Já comecei a pregar. Se a presença de Jesus não entrou na tua casa, alguma coisa está errada. Se a presença de Jesus não entrou no teu trabalho, onde você estiver vendo esse vídeo, alguma coisa já está errada. Porque eu já sinto ele aqui no meu lar. Eu parei tudo que eu estava fazendo para trazer essa mensagem para você. Meu coração estava pulsando por essa mensagem desde de manhã. E eu vou voltar a pregar. O diabo gostando ou não. Eu não devo satisfações para ele. Eu vou voltar a pregar. Servir a Jesus é o maior indício de que
Você quer mudança na tua vida. A partir do momento que ela começou a evangelizar, falou para eles servirem a Jesus, né? Olha, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Era uma tradição deles. E cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, tá? Então, de repente, disse-lhe Jesus. Aí Jesus agora começa a falar com o povo. Olha Jesus dando a ordem para o povo. O povo se colocou como um servo, ouviu a palavra de Deus. Quando você é servo, você ouve a palavra de Deus. Se você não está ouvindo mais a palavra de Deus, se não está ouvindo mais a voz de Deus, é porque você não está se colocando na condição de servo. É a segunda mensagem de hoje. Se você não está se colocando na condição de servo, você não vai ouvir as ordens de Cristo. E se você não ouvir a voz de Cristo, se você não ouvir a mensagem de Cristo, se você não ouvir a palavra de Cristo, se você não ouvir a palavra e a determinação de Cristo, não vai acontecer milagre. Porque existe um fluxo. Fluxo número 1, vamos lá. Primeiro, se coloca na posição de servo. Número 2, começa a trabalhar para ele. Número 3, você vai ouvir a voz dele. Sem fazer essas duas primeiras, você não vai ouvir a voz dele. Número 4, faz o que ele mandar você fazer. Número 5, espera. Porque o esperar também faz parte do processo. Lembra? Eram quantos? Eram quantos aqui? Eram quantos? Era quanto? Estava ali posta 6. 6 tá, eu falei de 5, a sexta. Qual que é a sexta? A sexta é receber o milagre, porque faz parte do processo. Posso ouvir um amém? Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Mais um segredo do sucesso. Não ter miséria com as coisas de Deus. Podiam ter colocado só um pouquinho, ficar com medo e tal, mas eles já começaram a entender que servir a Deus significa ter uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Encheram elas até em cima. Disse-lhe Jesus, tirai agora e levai ao mestre da sala. Quem era o mestre da sala? Era o cara que era provar o vinho. E levaram. Era o administrador ali da cerimônia. E logo que o mestre sala provou a água feita, ele era um sommelier. Ele era um experimentador de vinho. Então por que ele foi beber água? Porque ele já entendeu que aonde Jesus Cristo está, o milagre acontece. Pegou? Jesus não tinha feito milagre nenhum ainda. Ninguém sabia de Jesus. Ele era filho de Maria. Ele era um convidado normal como qualquer um. Mas o sommelier, ele já pegou. Ele era um cara entendido. Por que ele era um cara entendido? Sabe por quê? Eu vou soltar o tablet agora porque isso aqui é muito pesado. Eu vou soltar o meu iPad agora porque isso aqui é muito pesado. Você sabe como que o provador de vinho trabalha? Olha a presença de Jesus. Primeiro, com o olfato, com o cheiro. Levaram água para ele, mas ele sentiu cheiro de vinho. Levaram água para ele, mas ele sentiu cheiro de vinho. Quando levaram água para ele, ninguém falou nada. Só cumpriram a ordem de Cristo, sem questionar, sem murmurar e sem reclamar. Simplesmente pegaram, fizeram o que ele fez. Pegou aquelas cistalhas, encheram ela de água e levaram até o mestre, que era o provador de vinho. Quem é que em sã consciência leva água para alguém experimentar vinho? Ninguém. Mas a pessoa que serve a Cristo, ela tem que colocar na cabeça dela que ela passa a não ser mais uma pessoa normal. Porque ela entende que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração de homem é o que Deus tem preparado para nós. E aí vem para a segunda parte. Porque aquele homem que experimentava vinho, primeiro, como é que você experimenta vinho? Primeiro com cheiro. Pega a taça e cheira. Opa, o vinho aparentemente é bom. E como é que eu experimento se ele é bom? Porque só pelo cheiro não dá para ter certeza. Mas se o cheiro não for bom, eu nem experimento. Se o cheiro não for bom, eu nem coloco na minha boca. Se o cheiro não for bom, eu não vou para o segundo passo. Você servir a Cristo em espírito e em verdade significa, primeiro eu vou experimentar o aroma suave da presença dele. Então eu não vou em ambientes que o aroma não é bom. Eu não vou colocar meu pé onde o aroma não é bom. As minhas narinas, elas só vão inalar aquilo que é feito por Cristo. As minhas narinas não vão inalar qualquer coisa. Por quê? Porque a adoração vem disso. O que é adoração? É um incenso suave, que é o teu louvor, que sobe até as narinas de Deus. Eu posso ouvir mais, amém? E de repente, quando experimentaram, ele experimentou o odor, o cheiro, o perfume daquele vinho, falou, espera aí que o negócio aqui está diferente.
O que aconteceu com o vinho velho? Falaram que acabou. E esse realmente não é do vinho velho, porque o cheiro está diferente. Quando alguém que serve a Jesus chega num ambiente, alguém percebe que alguma coisa diferente está acontecendo. A Bíblia não vai dizer que Jesus Cristo estava naquele momento, naquele ambiente. Porque ele mandou levar até. Se ele levar até, significa que estavam em ambientes diferentes. Às vezes você acha que Jesus não está no lugar, não é que ele não está no lugar, é porque ele manda o milagre na frente. Você pegou? Então, depois que ele sentiu o aroma, ele ficou ali. Imagina que ele não parava de cheirar, não parava de cheirar, não parava de cheirar, não parava de cheirar. Imagina aqueles homens carregando. Agora, meu Deus, essa aqui é fresquinha. Essa veio de Deus agora. Essa é muito pesada. Tá preparado? Você tá preparado? Porque se você ousou pular esse vídeo, você vai se arrepender pro resto da tua vida. Porque essa é pesada. Se Jesus Cristo estava num lugar, ele mandou encher de água, e o provador de vinho estava num outro lugar, e as talhas estavam cheias até a boca, e não eram pequenas talhas, você imagina aqueles homens. Eu vou parafrasear agora eu vou exagerar. Aqueles homens carregando aquela talha cheia de água, com a cabeça baixa, porque pesado estava com certeza, suspendendo aquele negócio cheio de água. Aí começa a vir a vontade de questionar. Aí começa a vir a vontade de murmurar. Porque na hora que ele olha para aquele negócio, ele fala: o que eu tenho na cabeça de estar obedecendo esse carpinteiro? O que eu tenho na cabeça de estar obedecendo esse homem? Ele não é dono da festa. Ele é só um convidado como qualquer um. O que eu tenho na cabeça de estar dando ouvidos para esse homem? Porque esse homem, ninguém nem sabe da existência dele. É alguém que está na transição de jovem para homem. Ele tem 30 anos. Quem é ele para vir falar para a gente aqui fazer? Mas eu imagino que ali são 6, meio a meio. Metade estava murmurando, metade estava falando. Se Maria, que era uma virgem, teve um filho, mandou fazer isso, vamos fazer por ela? Que seja. Porque tem horas que você tem que entender que a tua pregação vai ser muito bonita, mas o teu testemunho é o que vai valer. Vai ter hora que todas as tuas palavras serão eloquentes, serão cativantes, mas o teu testemunho é que vai cativar as pessoas a quererem obedecer a Jesus. Então o testemunho de Maria levou para que as pessoas primeiro ouvissem a sua voz, depois cumprissem a palavra de Jesus através da ordem de Maria. E aí eu começo a vir uma parte extremamente importante que você talvez nunca ouviu nessa mensagem. Na hora que aqueles homens estão levantando aquele negócio, olhando para baixo e vendo aquele monte de água, a vontade de parar vem, porque o negócio é pesado. A vontade de murmurar vem, porque o negócio é pesado. A vontade de jogar aquilo no chão vem, porque o negócio é pesado. O processo é pesado, mas se você parar para analisar, na hora que eles estão olhando para baixo, eles estão olhando para a dificuldade. Mas de repente eu imagino aqui na minha cabeça, e eu me atrevo a falar isso, quando eles pararam de olhar para aqueles outros, eles olharam para cima. Quando eles olharam para cima, o que aconteceu com as suas narinas? Subiu. Na hora que as suas narinas subiu, o que começou a subir? O aroma do vinho. E a vontade de falar em língua estranha e glória a Deus começou a vir ali neles. Porque, opa, peraí, eu estava carregando água, mas agora o cheiro está diferente. Foi só eu levantar a minha cabeça que eu estou vendo o milagre acontecendo. Foi só eu parar de ser coitadinho que o milagre está acontecendo. Foi só eu parar de ficar olhando para a dificuldade e o milagre está acontecendo. Parece que eles estavam vendo Davi recitando. Vou parar de olhar para baixo, vou elevar os meus olhos para o monte. Porque de lá de cima é de onde vem os meus socorros. Então, de repente, parar de olhar para baixo, olhar para cima. O odor, o perfume daquele vinho subiu às suas narinas. A vontade de olhar para baixo de novo era gigantesca, porque eles queriam ver o que estava acontecendo lá embaixo. Só que estava tão bom o perfume, a força já começou a vir, a fraqueza começou a ir embora. Eu não vou mais abaixar minha cabeça, porque enquanto eu estava de cabeça baixa, eu não vi milagre acontecendo. Enquanto eu estava de cabeça baixa, eu estava fraco, eu não estava sentindo esse aroma. Enquanto eu estava de cabeça baixa, nada estava acontecendo. Foi eu tomar uma atitude de levantar a minha cabeça que eu já senti um cheiro diferente. Eu comecei a ver coisas diferentes. A coisa mudou da minha vida de uma forma assustadora que eu não sei se mais algum dia eu vou olhar para baixo. A vitalidade veio, a força nos braços veio, a força na perna veio. Levaram até o provador de vinho. Quando levaram para ele, já levantaram com um sorrisão de fora a fora. Na hora que aquele homem cheirou aquele negócio, falou assim: vocês estão sentindo a mesma coisa que eu? Alguém de vocês já tocou nesse negócio? E alguém de vocês já experimentou esse vinho? Vontade deu, mas a gente não quis queimar processo.
A gente não quis queimar etapa. E quem é especialista aqui é o Senhor. Mas uma coisa eu já posso te adiantar, Senhor. Quando nós enchemos esse negócio, não tinha vinho, não. Eram odres vazios. Eram odres que o homem lá, o carpinteiro, filho de Maria, mandou colocar água. Quando ele mandou colocar água, a vontade nossa era jogar tudo pro alto e ir embora. Porque era loucura, a palavra dele não dava para acreditar na palavra dele. O que o Senhor tem na cabeça? Eu nunca ouvi falar do milagre dele. De repente, um camarada desse vem com a ideia de mandar a gente colocar água em odre. Mas nós acreditamos no testemunho de Maria, que essa mulher era virgem e teve filho. O filho é ele. E há uma profecia antiga que diz que o filho de uma virgem seria o Messias e de repente pode ser ele. Se não for, nós não vamos perder nada, mas se for, nós vamos colher milagre. E eu já estou começando a sentir o cheiro do vinho. Agora faz um favor, pelo amor de Deus, senhor Soliveira. Experimenta esse negócio e só comprova a nossa dúvida. Ele pega a concha. Vai lá. Cheira de novo, porque não estava acreditando. Ele dá o primeiro gole. Quando ele dá o primeiro gole, quando ele dá o primeiro gole, meu Deus, a coisa começa a estralar. Olha só isso aqui. Preste muita atenção. Tirai agora e levai ao mestre levar. E logo que o mestre provou a água feita em vinha, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Essa parte aqui eu acho tão bonita. Porque o esposo estava lá, o esposo é provedor. O esposo era o camarada que tinha comprado vinho à torta e à direita, acreditando que tudo que ele tinha comprado ia dar e ia sobrar. Porque eles não queriam passar vergonha, era o dia do casamento dele. Ele não queria que a tua esposa achasse que ele era um duro, mão de vaca. Mas imagina ali talvez a discussão entre o sogro, os familiares, meu amigo, como é que você chama a gente para passar vergonha assim? Como é que você chama a gente para comer e beber à vontade e de repente no meio da festa acaba vinho? Que vergonha é essa? Imagina esse homem desesperado lá do outro lado, de repente o mestre Sala, depois de provar a água que tinha se transformado em vinho, chamou ele e disse ao esposo, e disse a ele, todo homem, aquele não estava constrangido, estava desesperado, talvez a família da esposa querendo acabar o casamento, ele olha para aquele homem, olha, todo homem, primeiro põe um vinho bom, e quando todo mundo já tem bebido bem, ele traz o inferior, porque as pessoas já vão estar embriagadas, as pessoas já vão estar sem noção, e eles fazem isso para enganar as pessoas, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, Deus transformou a vergonha daquele esposo em dupla honra. Imagina ele chamando o sogro, chamando a noiva, chamando os cunhados, chamando os acusadores. Vem cá, vocês que falaram que meu vinho era ruim, vocês que falaram que meu vinho tinha acabado, vem cá, dá uma olhada. Eu quero que vocês se esbaldem, porque disso que eu experimentei agora, talvez vocês nunca tomaram na sua vida, e vocês vão aprender que quem serve é Jesus. Quem convida Jesus para a festa, quem convida Jesus para casa, nunca é envergonhado. Jesus principiou ali os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum e ficaram ali por muitos dias. Por muitos dias. Deixa eu falar um negócio para você. Olha só, a Bíblia vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 17, e eu vou finalizar aqui em poucos minutos. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompendo-se os odres, entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas, deitando-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Esse era o tema da mensagem. Mas tudo que Deus já falou através dessa mensagem, você já pegou. Mas eu quero finalizar esse trecho aqui, de Mateus 9,17, querendo dizer para você o seguinte. Muita coisa aconteceu na tua vida. Muita coisa passou pela tua vida. E não vou dizer que foi ruim. E eu não vou tacar pedra no teu passado, porque o teu passado te construiu e te trouxe até quem você é hoje. Mas nós precisamos entender que todas as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Ninguém consegue ser feliz apegado ao passado. Se alguém te deixou para trás, aprenda uma coisa. Se alguém te deixou para trás, aprenda uma coisa.
É porque essa pessoa não te enxergava com ela lá na frente. E se alguém não te enxerga lá na frente, é porque não enxerga a tua evolução. Então por que você entende que essa pessoa vai te fazer falta? Emprego, relacionamento, amigos. Se alguém te deixou para trás, é porque entendia que você não ia agregar nada para ela lá na frente. É como se a pessoa te desse uma mensagem. Você foi útil até aqui. Nessa fase da minha vida, obrigado por tudo, você foi legal, você deu, você recebeu, eu cumpri a minha obrigação, não te devo absolutamente nada. Em contrapartida, eu entrei numa fase da minha vida que você não cabe mais nela, que você não faz mais parte dela. Então, nessa nova fase da minha vida, eu preciso de alguém melhor do que você. Esse é o recado que te dão quando te demitem de uma empresa, quando te descartam de um relacionamento, quando deixam a tua amizade. Essa é a mensagem que dão para você. E você vai ficar sofrendo por isso? Não fique. Porque se alguém não enxerga o teu valor como de fato você é, essa pessoa é que tem que ficar no passado e não você. Então, quando ela te puxa para trás, pega impulso e vá à frente dela. Não para provar nada para ela, porque você não precisa provar nada para ninguém, mas você precisa provar para você mesmo. Que se ela não me enxerga como o suficiente, se essa pessoa não me enxerga como o suficiente, esse patrão, esse relacionamento, qualquer coisa, não me enxerga como o suficiente, o problema não está em mim, então está nos olhos dele. Porque quando eu olho no espelho, eu vejo um grande homem, eu vejo uma grande mulher, um grande profissional, um grande cônjuge. E eu não vou me martirizar e nem me achar que sou inferior a ele, porque se ele me acha inferior é porque ele não enxerga bem, a culpa não é minha. Eu não posso corrigir os olhos de ninguém. Eu não posso corrigir a percepção de ninguém. E se essa pessoa, se essa empresa, se esse amigo não me dá o devido valor, então o problema não está em mim, está nele. Alguém de valor, uma empresa de valor, que reconhece o meu esforço, a minha dedicação e tudo aquilo que eu fiz e faço, essa pessoa merece estar do meu lado. E eu não vou ficar pulando de relacionamento em relacionamento até alguém achar meu valor, porque aí sim eu estou diminuindo o meu valor. Não vou ficar pulando de empresa em empresa até alguém achar meu valor, porque aí sim eu estou diminuindo o meu valor e me vendendo barato, e aí sim essa empresa, essa pessoa teve razão. Salvo o contrário, eu vou me valorizar mais ainda. E para eu enxergar essa empresa e para eu enxergar essa pessoa, eu vou ter que olhar para trás. Mas eu não quero. Porque olhar para trás, como aconteceu com a mulher de Ló, vira estátua de sal. O meu foco está lá na frente. Futuro está lá na frente. Passado não serve para absolutamente nada. Tá bom, se eu não sirvo para você, se eu não sou suficiente para você, obrigado por até aqui. Mas a partir de agora, sou eu que não quero mais. Fique com essa mensagem, Deus te abençoe.